Continuando o estudo do livro de Isaías, hoje vou meditar no capítulo 57. Nós vimos que até o capítulo 56, a partir do capítulo 56, Isaías começa uma nova fase das suas profecias. A partir do capítulo 56, ele agora vai profetizar para o povo, para os israelitas que vieram da Babilônia, que eles foram libertos, vieram da Babilônia, voltaram para a nação de Judá, para a capital Jerusalém, e agora eles estão no pós-exílio, ou seja, eles estão no período pós-exílio. Só que quando eles chegam em Israel, no retorno do exílio, eles, em vez de se voltarem mais firmemente para Deus, eles encontram ainda pessoas judeus que estavam ainda adorando a ídolos. Então, no capítulo 57, Deus vem novamente exortar aquele povo, que aquele povo eles ainda continuavam na idolatria. Então, o capítulo 57, Isaías vai falar sobre esses judeus que estavam em Jerusalém, ou seja, esses israelitas que voltaram do exílio, mas que ainda continuavam com práticas idólatras. Então, Isaías agora vai falar para esse povo. Mas antes vou fazer uma oração. Senhor Deus Todo-Poderoso, obrigada, Senhor, por esse dia, obrigada por estar aqui, Senhor, com a Tua palavra, meditando nela. Hoje vou meditar nesse capítulo que fala sobre a idolatria do povo de Israel. Pai, que o Senhor Todo-Poderoso possa nos afastar, Senhor, nos livrar de todo tipo de idolatria, Pai. É o que eu te peço no nome de Jesus, que essa palavra ela venha também falar ao nosso coração, Pai. Tanto a mim quanto aquela pessoa que esteja vendo e ouvindo esse vídeo. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém. Então, Isaías, ele começa falando a respeito, ele começa fazendo uma comparação da morte do justo, para depois ele falar nas práticas idólatras que levam à morte espiritual. Então ele começa dizendo assim: perece o justo e não há quem se impressione com isso. Ou seja, o justo, quando ele morre, ninguém se impressiona, ninguém tem dó, porque aquele justo ele morreu na justiça de Deus. Então ninguém se impressiona com a morte de um justo, porque já sabe para o caminho que ele vai, para o lugar para onde ele vai. Aí ele diz assim: e os homens piedosos são arrebatados sem que alguém considere nesse fato. Pois o justo é levado antes que venha o mal e entre na paz. Ou seja, Deus não deixa que o justo, o filho dele, chegue por algum mal sobre a vida dele. Porque Deus muitas vezes leva ele à sepultura para livrá-lo do mal. Ou seja, muitas vezes alguém está na intenção de se desviar dos caminhos de Deus. Aí Deus vai e baixa ele à sepultura para que ele não venha a ver o mal, ou seja, a se voltar para o mal. Era isso que Isaías estava dizendo a respeito da morte de um justo. Às vezes Deus leva à sepultura um justo para que ele não venha ver o mal. Aí ele diz assim: pois o justo é levado antes que venha o mal e entra na paz. Descansam no seu leito dos que andam em retidão. Ou seja, todos aqueles que andam em retidão, eles descansam no seu leito. Quando chega na hora da morte, eles já sabem para onde ele vai. É isso que Isaías estava falando a respeito da morte do justo. Mas aí, a partir agora do versículo 2, ele começa a falar das práticas idólatras. Isaías, aqui, ele vai vir com palavras que são palavras que levam à condenação daqueles que se envolvem em adoração a ídolos e, ao mesmo tempo, perpetuam a injustiça em suas vidas. Isaías começa enfatizando a triste realidade da morte dos justos, E ele chama a atenção para
como as pessoas retas, elas são retiradas deste mundo sem que ninguém pareça perceber ou se importar, porque muitos deles já sabem o caminho que eles vão. Isso serve como um lembrete de como a sociedade muitas vezes ignora aqueles que vivem, que buscam viver retamente, viver com integridade. E Isaías continua sua acusação, destacando agora que os ímpios que prosperam na idolatria e na injustiça, eles não têm noção do que está por vir. Eles vivem como se estivessem em um sono profundo, alheios à realidade espiritual e às consequências de seus atos. O profeta usa uma metáfora. Ele diz aqui: mas chegai-vos para aqui, vós, os filhos da agoureira. Por que ele fala os filhos da agoureira? Porque todos aqueles que estão na prática da idolatria, eles vão procurar feiticeiros, cartomantes, aqueles que adivinham o futuro, mas uma previsão que não vem de Deus, é uma previsão que vem desses adivinhos, desses agoureiros. Era isso que ele está dizendo. Mas chegai-vos para aqui, vós, os filhos da agoureira, descendência da adúltera. Quem era a adúltera? A adúltera foram todos aqueles filhos de Deus, de Israel, que passaram 70 anos lá no cativeiro. Isso nós vimos no capítulo anterior, que Deus trata aquele povo como uma nação, como uma mulher estéril, uma mulher adúltera, ou seja, a mulher que estava praticando infidelidade, era todos os filhos de Israel que estavam lá no cativeiro. Então, todo aquele período que eles passaram lá, Deus os considerou como uma mulher adúltera. Por isso que ele diz, descendência da adúltera, que estavam já em Jerusalém, já tinham retornado, mas ainda continuavam com a prática da idolatria. Aí ele diz, descendência da adúltera e da prostituta. De quem chasqueais? Ele pergunta, de quem zombais? Contra quem escancaraste a boca e deitais para fora a língua? Contra quem, porventura, não sois filhos da transgressão, descendência da falsidade? Que vos abrasais na concupiscência junto aos terebintos, debaixo de toda árvore frondosa, e sacrificais os filhos nos vales e nas fendas dos penhascos? Ou seja, Deus pergunta através do profeta Isaías, aquele povo, aqueles descendentes daquela mulher adúltera que voltaram para Jerusalém, que estavam em Israel e que ainda praticavam, estavam ainda na prática da idolatria. E Deus pergunta a ele, de quem vocês estão zombando? De quem vocês estão falando? Vocês não têm autoridade para falar dos filhos de Deus, ou seja, vocês não têm autoridade, porque vocês são a descendência adúltera, uma descendência filhos da transgressão, descendência da falsidade. Aí ele diz, que vos abrasais na concupiscência junto aos terebintos. Ou seja, o que aquele povo fazia? Aqueles que praticavam a idolatria, que estavam totalmente contra Deus. Eles faziam orgias sexuais junto aos terebintos, ou seja, debaixo das árvores. O terebinto era uma árvore frondosa que dava uma grande sombra. E os filhos da descendência adúltera, ou seja, os que estavam praticando a idolatria, ou seja, os adversários de Deus, o que é que eles faziam? Eles faziam orgias sexuais debaixo dos terebintos. Ele diz, vós que vos abrasais na concupiscência dos terebintos, aos terebintos, debaixo de toda árvore frondosa, e sacrificais os filhos nos vales e nas fendas dos penhascos. Ou seja, eles praticavam as orgias debaixo dos terebintos, depois eles pegavam os filhos
e iam imolar, sacrificar, dar como holocausto nas fendas dos penhascos, nos vales e nas fendas dos penhascos. Aí ainda continua no versículo 4. Por entre as pedras lisas dos ribeiros está a tua parte. Estas te cairão em sorte. Sobre elas também derramas a tua libação e lhes apresentas ofertas de manjares. O que é que eles faziam? Eles pegavam as pedras lisas dos ribeiros e ali ele fazia como se fosse um deus, e ali eles iam ofertar ofertas de manjares diante daquelas pedras lisas dos ribeiros, como se eles fossem um deus. Aí no versículo 7 diz assim, aí no versículo 6, contentar-me-ia eu com estas coisas? Deus está perguntando através do profeta Isaías, eu fico contente vendo vocês praticarem tudo isto? Aí no versículo 7 diz, sobre monte alto e elevado pões o teu leito, para lá sobes para oferecer sacrifícios. Ou seja, eles montavam o leito e subiam aos altos para oferecerem sacrifícios a outros deuses. Detrás das portas e das ombreiras, põe os teus símbolos eróticos. Puxas as cobertas, sobes ao leito e o alargas para os adúlteros. Diz-lhes as tuas exigências, ama-lhes a coabitação e lhes miras a nudez. O que é que Deus estava dizendo aqui? Que aquelas pessoas que tinham essas práticas idólatras, quando eles queriam ter filhos, por exemplo, uma mulher era estéril e queria ter filhos, eles faziam imagens, ou seja, símbolos dos órgãos genitais masculinos, faziam tipo um deus, aquele objeto, o órgão sexual masculino, eles faziam eles tiravam e faziam um símbolo erótico e ali colocavam de trás das portas e iam pedir a eles e eles iam coabitar, ou seja, iam se deitar no leito, ter relações sexuais para a mulher poder engravidar. E aí era como se fosse um pedido, aqueles símbolos eróticos que eles tinham como um deus para eles. E eles iam coabitar para ver se a mulher engravidava. E Deus está dizendo aqui, vais ao rei com óleo e multiplicas os teus perfumes, envias os teus embaixadores para longe, até a profundidade do sepulcro. Na tua longa viagem, tu te cansas, mas não dizes, é em vão. Achas o que buscas, por isso não desfaleces. Ou seja, eles estavam completamente cegos, né? Eles estavam buscando uma devoção em deuses estranhos. E Deus está dizendo aqui, vais ao rei com óleo, multiplicas os teus perfumes, ou seja, vão para longe, vão sacrificar isso e vão oferecer óleos, perfumes aos teus embaixadores, aos teus reis, aos teus deuses, mas vais para longe, para a profundidade do sepulcro, é isso que vocês vão encontrar. Aí ele diz no versículo 11, mas de quem tiveste receio ou temor para que mentisses e não te lembrasses de mim, nem de mim te importastes? Não é acaso porque me calo, e isso desde muito tempo, e não me temes? Eu publicarei essa justiça tua, e quanto às tuas obras, elas não te aproveitarão. Ou seja, Deus está dizendo que quem foi que teve receio de vir até Deus? Ninguém teve. E Deus está dizendo aqui que vai publicar as obras deles, o que eles fazem. Nessas práticas idólatras, Deus diz que eu vou publicar a sua justiça, a tua justiça. Quando clamares a tua coleção de ídolos que te livre,
Levá-los-ás o vento, um assopro, os arrebatará a nodos, mas o que confia em mim herdará a terra e possuirá o meu santo nome. Ou seja, quando forem publicados, quando as consequências virem de todos os feitos que vocês estão fazendo, então vocês vão procurar a mim? Vocês vão procurar os seus ídolos, a coleção de ídolos. Ele diz, quando chamares a tua coleção de ídolos, que eles te livrem. Era isso que Deus estava dizendo. Levá-los ao vento, porque um assopro os arrebatará a todos. Ou seja, é como um vento, quando eles vão procurar os deuses deles, a coleção de ídolos que eles têm. Mas ele diz, mas o que confia em mim herdará a terra e possuirá o meu santo nome. Então era isso que Deus estava dizendo a eles. Que eles, enquanto eles procurassem os ídolos, enquanto eles procurassem os deuses deles, eles iriam ter como resposta um assopro, um vento. Mas Deus não. Quando eles confiassem em Deus, aí sim eles iam herdar a terra, iriam possuir o nome santo de Deus. Aí a partir do versículo 14, agora Deus vai falar sobre, vai dar um chamado, vai chamá-los para o arrependimento. Diz assim, disse-á, aterrai, preparai o caminho, tirai os tropeços do caminho do meu povo, porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Ou seja, o profeta aqui, Isaías, ele começa, falando, expondo os pecados do povo de Israel, como nós vimos, e agora ele diz que eles, que se eles procurassem a Deus, eles se voltassem para Deus, eles iam preparar um novo caminho. Eles dizem, aterrai, preparai o caminho, tirai os tropeços do caminho do meu povo. Porque assim diz o Senhor, o sublime, que habita na eternidade, o qual tem o nome de santo. Aí ele diz, habito no alto, santo lugar, mas também habito com o contrito e abatido de coração. Ou seja, Isaías aqui está oferecendo uma mensagem de esperança. Ele está dizendo que Deus é aquele que está no alto, no monte alto, no santo, ele que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Porque assim diz o alto, o sublime, ou seja, Deus habita no seu trono, no alto. Nós podemos muitas vezes pensar que Deus é inacessível, mas da mesma forma, é uma forma paradoxal, ou seja, da mesma forma que Deus está no alto trono, ele também está no coração daquele, mas ele só vai estar no coração contrito, no coração arrependido. Ou seja, Deus aqui está destacando que ele não permanece irado para sempre e não guarda ressentimento eterno. O profeta Isaías aqui, ele está ressaltando a natureza misericordiosa de Deus, lembrando-nos de que o Senhor, ele não nos trata conforme os nossos pecados, mas com base em sua compaixão. Isaías aqui, ele está fazendo um apelo sincero ao arrependimento, para que eles preparassem um novo caminho, eles saíssem, tirassem os tropeços da vida deles, eles fossem habitar agora, eles tirassem todos os pecados, tivessem um arrependimento, se voltassem para Deus, porque ele está dizendo que a verdadeira paz, ela só pode ser encontrada quando reconhecemos nossos pecados e buscamos a reconciliação com Deus. E o Senhor e o Espírito Santo de Deus, ele vem fazer morada no coração daquele que está arrependido. O Espírito Santo, ele só vem morar no coração contrito, porque ele diz aqui, habito no alto santo lugar, mas também habito com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito
dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Era isso que Deus estava dizendo. Olha, se vocês se arrependerem, se vocês se voltarem para mim, então eu virei e farei morada no coração de vocês, no coração contrito, e vivificarei a vida de vocês. Isso muitas vezes éramos nós, antes da nossa conversão. Antes da nossa conversão, nós estávamos mortos espiritualmente, mas quando o Espírito Santo vem, quando a gente se arrepende, nós nos arrependemos dos nossos pecados, então o Espírito Santo ele vem fazer morada no nosso coração. Então Isaías aqui, o profeta, ele estava oferecendo, a promessa de que aqueles que fizessem isso, que se arrependessem, eles se encontrariam um descanso, um contentamento em Deus, e eles estariam com a presença de Deus dentro deles. Era isso que Isaías estava falando, Isaías, ele destaca que a promessa de Deus, ele começa destacando a promessa de Deus de fazer uma estrada segura e acessível para aqueles que buscam sua promessa. Aí no versículo 17 diz: por causa da indignidade da sua cobiça, eu me indignei e feri o povo, escondi a face, indignei-me, mas rebelde seguia ele o caminho da sua escolha. Ou seja, Deus está dizendo, olha, eu tenho paciência, Deus ele dá o livre arbítrio, Ou seja, a pessoa ela tem a sua escolha, ela escolhe ou viver na prática do pecado. Aqui ele estava falando sobre a prática da idolatria, que Deus deu a eles livre escolha, mas ele se indignou, Deus estava dizendo que se indignou, e deixou que ele seguisse o caminho da escolha dele. Aí ele no versículo 18 diz: tenho visto os seus caminhos e o sararei, também o guiarei e lhe tornarei a dar consolação, a saber os que dele choram. Como fruto dos seus lábios, criei a paz para que estão longe, para os que estão perto, diz o Senhor, e eu o sararei. Então é esse o caminho que Deus estava oferecendo para eles, que era um caminho de paz, Um caminho que Deus estava falando que eles iriam trilhar, que era um caminho de paz e que Deus os sararia. Era isso que ele estava dizendo. No versículo 20 ele diz: mas os perversos são como o mar agitado que não se pode aquietar, cujas águas lançam de si lama e lodo. Para os perversos, diz o meu Deus, não há paz. Então o contraste daquele que se arrepende e vem para os caminhos do Senhor, diferentemente será o caminho daquele que não quer se arrepender. Ou seja, os perversos são como um mar agitado, eles não têm paz. Então era isso que Deus estava falando aqui para o povo de Israel. Então o que é que nós podemos concluir com esse capítulo 57? Que primeiro Deus fala sobre a advertência da idolatria, e ele fala antes a diferença da morte de um justo e para a morte de um ímpio, Porque ele começa falando que a morte de um justo, aqueles que andam em retidão, a morte dele não será ninguém vai se impressionar, ou seja, por quê? Porque o caminho dele já é certo, ele vai estar com Deus, E ele fala também sobre a idolatria, ele começa também logo em seguida, dando uma advertência contra a idolatria e a injustiça. Porque, na verdade, essa palavra que o profeta Isaías estava falando é para aquele tempo e para nosso tempo hoje também. Porque isso também ressoa de uma maneira poderosa na nossa sociedade moderna. Que muitas vezes as pessoas estão a idolatrar o quê? O poder, a riqueza, a fama, o ego. Naquele tempo eles estavam idolatrando, tendo outras práticas de idolatria a outros deuses. Mas hoje também é a mesma coisa. São as pessoas que idolatram outros deuses em forma de
em outros aspectos, vamos dizer assim. Ou seja, nós podemos perguntar quais são os ídolos em nossas vidas nos dias de hoje, porque eles podem se assemelhar a estátuas esculpidas como naquela época, mas podem ser igualmente enganosos. Eles estão em outras formas, eles vêm de outra forma, mas que na verdade são meras imagens esculpidas. Ou seja, a busca desenfreada por bens materiais, a obsessão pela imagem nas redes sociais, a sede do poder, que muitas vezes afastam as pessoas dos valores mais profundos e significativos. E essa conexão entre a idolatria e a injustiça nos lembra da importância de vivermos em harmonia com nossos princípios, com os nossos valores. Muitas pessoas hoje deixam os valores de lado, os princípios de lado, para irem adorar outros deuses, ou seja, as redes sociais. Na rede social você tem que estar de acordo com o que a sociedade quer, né? A sociedade diz que tal coisa isso não é pecado. Então você, para viver de acordo com a sociedade, você vai combinar com o que a sociedade quer. E você vai sair dos caminhos de Deus, dos valores que Deus prega, do que a Bíblia prega, né? Aí aqui o capítulo 57 também nos chama ao arrependimento, porque aqui nesse capítulo também fala, Isaías nos lembra que o arrependimento é um sinal de fraqueza, é um ato de coragem, é um ato de humildade. Em uma sociedade onde hoje muitas vezes valoriza-se o quê? A autoafirmação, a autossuficiência. Isso nos lembra da importância de reconhecer nossos erros e buscar reconciliação com Deus. Nós temos que admitir o quê? As nossas falhas e buscarmos a transformação do nosso interior, né? E ele fala aqui também na promessa de paz. Ele está dizendo que o ímpio, o que pratica a idolatria, aquele que vive nos caminhos errados, que não anda em retidão com o Senhor, ele vive num caminho de desordem, né? Ele não tem paz. Ele diz que ele não há paz nos caminhos do perverso, dos que não andam cumprindo a palavra de Deus. Mas enquanto que a promessa de paz para os contritos, ele diz aqui que ele nos oferece a esperança e conforto. Aquele que anda nos caminhos do Senhor, que se arrepende e entrega a sua vida para o Senhor Jesus Cristo, ele vai andar num caminho de paz, de verdadeira paz, que só pode ser encontrada em Deus. Então, muitas vezes nós podemos estarmos sobrecarregados pelos estresses da vida, né? Pelas demandas da vida, pelas pressões sociais. Mas aqui no capítulo 57, Isaías nos convida a descansar na presença de Deus. Nós devemos buscar e perguntar se nós estamos realmente buscando a paz interior e espiritual que vem do relacionamento com Deus. É isso que o profeta Isaías está falando aqui, né? Ele diz também no capítulo 57 que ele nos lembra que Deus, ele habita com o contrito e abatido de espírito. Então isso nos motiva que nós tenhamos na nossa vida sempre uma busca em buscarmos em nós mesmos se nós estamos realmente buscando o perdão de Deus, se nós estamos em arrependimento na nossa vida, se nós estamos buscando uma transformação espiritual na nossa vida, na nossa própria vida, como também na vida daqueles que estão ao nosso redor, das pessoas que nós conhecemos. Será que aquelas pessoas também elas estão em comunhão com Deus? Nós temos que orar por elas também, para que elas tenham um novo nascimento, para que elas venham encontrar a presença do Senhor. Muitas vezes nós vemos pessoas que não estão em paz, não têm paz, vivem em contendas, em desarmonias nos seus lares. Isso é falta de Deus. Então temos que orar por essas pessoas. Então, aqui também, no capítulo 57, ele falou sobre a morte do justo. Quando ele fala sobre a morte do justo, no início do capítulo 57, isso aí ele está falando sobre a brevidade da vida e a necessidade de vivermos com justiça e retidão, porque ele diz que a morte do justo, né? Diz assim, o justo é levado antes que venha o mal e entra na paz, descansam no seu leito os que andam em retidão. Então,
que nós possamos andar em retidão na nossa vida. Diariamente nós temos que estarmos andando nessa retidão e tirarmos da nossa vida todo tipo de idolatria. É isso que a palavra de Deus nos mostrou no dia de hoje, amém?